A Polícia Civil conseguiu concluir esse inquérito aí dentro do prazo legal com o indiciamento dos dois autores. Eles estão presos, já com prisão preventiva decretada. O fato foi apurado em todas as suas circunstâncias. Muita coisa que foi veiculada em rede social aí realmente é fantasiosa, não procede. E é importantíssimo que a gente faça o esclarecimento à população, porque é um crime muito grave, muito violento e chocou a população de Patinga. O que acontece? Essa menina, essa vítima, tinha 22 anos, ela se viciou em drogas e acabou se viciando, a pior delas, que é o crack, e viciada foi parar na rua. E na rua, infelizmente, teve que se prostituir para conseguir sustentar o vício. Uma vez na rua, ela foi, digamos assim, assediada por um marginal, tem o apelido de Dadinho, que ofereceu o crack para ela, e se aproximou dessa moça como se fosse um namorado ou coisa semelhante, só que começou a obrigar essa moça a se prostituir e entregar o dinheiro da prostituição para ele, atuando como rufião. Né? Rufião é a pessoa que explora a prostituição de outrem. E aí ela fez isso durante um tempo e tal, começou a ser explorada, mas em determinado momento ela se rebela e passa a não querer repassar, a não querer entregar esse dinheiro para o Dadinho. Isso causa muitas brigas e muitas agressões por parte dele. Inclusive ela foi vista várias vezes no lugar onde ela ficava lá, lesionada pelo pessoal que era colega dela. E os colegas viram ela lesionada, viram ela sendo agredida pelo Dadinho, viram ela sendo ameaçada de morte. E, inclusive, 2 dias antes do crime, esse indivíduo crava uma faca no chão e fala assim: os dias da Emanuela estão contados, entendeu? Foi 2 dias antes do crime. A Polícia Militar, ciente desse fato, né, tomando ciência desse fato, já nas primeiras informações do crime, ela vai à procura do Dadinho, encontra o Dadinho naquela região ali, e ele foge, desabalado da carreira, atravessa o Ribeirão Ipanema, é capturado do outro lado por outra guarnição e está muito lesionado com diversos arranhões no pescoço e na região do ombro. E aí os policiais perguntam para ele onde é que ele arrumou aqueles ferimentos. Ele apresentou 3 versões diferentes, né? Todas mentirosas, mendazes, e para aqueles arranhões. Né? A primeira que se cortou fazendo a barba, a segunda que caiu do pé de jaca, e a terceira já foi comigo aqui, que ele teria se machucado carregando caixote na feira. Então ficou claro que era mentira. Ele, apesar de negar o crime num primeiro momento, ele acusa o indivíduo conhecido como Coroa e fala que essa vítima tinha uma dívida de drogas com o Coroa, que inclusive é um traficante condenado, já foi condenado por tráfico de drogas, e que esse Coroa, esse indivíduo, tinha jurado a vítima de morte por conta dessa dívida de drogas. E aí a polícia vai atrás do Coroa, a Polícia Militar, consegue encontrar o Coroa e ele está de posse de 2 mochilas, dentro das quais estão todos os pertences da vítima que foram assassinados, inclusive o vestido preto que ela usava quando ela foi morta e que tiraram dela, porque o corpo foi encontrado completamente despido. Então, ele entrevistado sobre isso, por que ele estava com esses materiais, ele apresentou versões absolutamente mentirosas. Primeiro, disse que não eram da vítima. Segundo, disse que ele estava de posse de materiais porque queria fazer uma doação para uma terceira pessoa, entendeu? Se enrolou todo e ficou claro ali naquela situação que havia mentira. Para corroborar a suspeição, uma testemunha viu a vítima descendo para o local onde ela foi executada em companhia desses indivíduos e viu quando esses indivíduos retornaram sem a vítima do local. Isso foi suficiente para fazer o flagrante. A partir do flagrante nós conseguimos outras provas, outros elementos de convicção da infração, colhemos depoimentos, produzimos provas periciais importantíssimas aí nesse caso, e foi constatado que houve ali uma verdadeira tortura antes da execução dessa vítima. A vítima foi brutalmente violentada sexualmente e ela foi muito agredida antes de morrer. E no final, né, depois de satisfeitos aí os seus algozes, né, os seus assassinos, no final ela foi morta por esganadura. Então, um crime extremamente bárbaro, violento,
pessoas que estavam na rua, mas com extensa ficha criminal, ambos com extensa ficha criminal, e ambos delinquentes contumazes, inclusive esse indivíduo, que era o rufião, que era o Dadinho, conhecido como Dadinho, ele confessa, quando é interrogado por mim, ele confessa um roubo que ele praticou numa padaria do bairro Cidade Nobre, alguns dias antes desse crime que nós estamos comentando aqui. Então, nesse roubo, ele estudou a vítima, era uma pessoa que ia abrir a padaria, uma funcionária que chegava muito cedo, chegava sozinha, e ele conseguiu um comparsa, ambos abordaram a vítima, ele encosta uma faca no pescoço da vítima e consegue subtrair um cofre da padaria. Isso foi bastante noticiado na época pela imprensa. Eles levam o cofre, arrombam o cofre e conseguem subtrair uma quantia aproximada de R$3.000 ali. Então ele era um assaltante, ele é um assaltante, ele já tinha condenação por isso, ele tinha condenação por furto qualificado. O outro indivíduo, que é o Coroa, condenação por tráfico de drogas, né, condenação por furto qualificado, ambos com extensas fichas criminais, com registro de porte de arma, com registro de homicídio, o Dadinho com registro de estupro anterior. Então, pessoas altamente perigosas que estavam aí soltas na rua e que a população desavisada tinha por simples mendigos, né, como se fossem pessoas carentes que estavam na rua por falta de opção. Na verdade, eram dois bandidos que estavam ali e duas pessoas que praticaram um crime extremamente bárbaro, um dos piores que eu já vi na minha carreira e, especialmente aqui em Ipatinga, nos últimos 20 anos, o pior que eu já vi. Para fechar, delegado, quais crimes que vão responder junto à Justiça? Sim, é o estupro, é o crime de estupro, que os dois praticaram, eles se revezaram nessa conduta, né, enquanto um subjugava a vítima, o outro estuprava, e assim trocavam de posição. E o feminicídio. O feminicídio é o homicídio qualificado quando ele é praticado em razão da condição do sexo feminino, que era o caso dessa vítima, uma vítima explorada sexualmente, uma vítima dominada por um rufião e que era mantida sob regime de terror, com espancamento, com ameaça de morte, obrigada a se prostituir para fornecer dinheiro para ele. Então é o feminicídio e é o estupro, são dois crimes graves, a gente tem expectativa aí de uma condenação severa e que seja a justa retribuição da conduta deles.